Olá pessoal! Nesse vídeo eu vou trazer o caminho do artista, um método trazido pela autora Julie Cameron no seu livro de mesmo nome. Há muitos anos eu sinto um certo bloqueio criativo e para começar o ano de 2026 eu decidi dar um basta nessa situação. Fazendo umas pesquisas aqui e ali, eu descobri esse livro chamado Caminho do Artista. É um livro que traz um método para você desenvolver e desbloquear a sua criatividade. O método é dividido em semanas, 12 semanas no total. E cada semana traz atividades específicas para você explorar na medida que você vai evoluindo nessa metodologia. Então, como uma série, eu decidi trazer esse método para vocês. A cada semana eu vou explorar esse método, fazendo as tarefas designadas para aquela semana, e vou trazer para vocês os meus insights e observações sobre aquilo que eu vou aprendendo no caminho. Além das atividades semanais, a autora sugere algumas atividades que são diárias, que vão percorrer todo o período do método e, quem sabe, a vida. Uma dessas atividades é o encontro com o artista, que basicamente consiste em uma vez por semana, durante mais ou menos umas 2 horas, você tira um tempo para você. Você tira um tempo para levar o seu artista para passear, para ir a um parque, para ir a uma biblioteca, uma livraria, para fazer alguma atividade que seja você com você mesmo. Nesse encontro com o artista, a ideia é você estar sozinho e aproveitar justamente o momento com você mesmo. A segunda atividade que ela sugere como constante são as páginas matinais. Essa atividade, eu vou te dizer, tem sido a minha favorita. Essa atividade consiste em escrever 3 páginas logo pela manhã de pensamentos fluidos, basicamente descarregando tudo que está na sua consciência no papel. A intenção é que com isso você consiga limpar um pouco a mente e organizar um pouco melhor os seus pensamentos. E quem sabe ter ideias criativas no caminho. Eu confesso que já tem alguns anos que eu escrevo diários e eu realmente vejo muito valor nessa atividade. Existe um poder em você ter seriadamente escrito coisas sobre a sua vida e seus pensamentos, e a maneira como você vai evoluindo com o tempo com essa atividade é simplesmente magnífica. Eu tô muito curiosa para saber o que a extensão especificamente de 3 páginas, o porquê ela é tão específica com relação a isso, vai significar para essa atividade. Porque geralmente no diário eu escrevo 2 páginas, meu diário é de um formato de uma folha A5, então não escrevo muito, eu basicamente escrevo uma página de uma folha normal, mas 3 páginas é bastante coisa, eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo para conseguir ter tempo de fazer isso durante o dia, que inclusive é uma sugestão que ela coloca no livro, mas que tá tudo certo, tudo pelo bem da criatividade. Eu confesso que eu ainda não li o livro por inteiro. A cada capítulo do livro ela traz as atividades de uma semana, e cada semana ela explora um tema pelo que eu já vi ali por cima. A primeira semana ela fala muito sobre criança interior e sobre como reconstruir um senso de segurança com a sua criatividade, e eu tô muito curiosa para saber como que isso vai se desenrolar nas tarefas. Eu vou descobrindo o livro junto com vocês. A cada semana eu vou ler um capítulo e desenvolver as tarefas para trazer aqui para vocês, mas eu confesso que eu tô muito curiosa para saber como vai ser toda essa jornada. Eu decidi fazer essa jornada de maneira um pouco misteriosa, trazer um pouco desse elemento de ir descobrindo na medida do caminho, para exercitar esse lado de confiar no processo. E eu espero que no final das contas essa jornada seja um grande sucesso. Eu não faço a menor ideia para onde ela vai guiar a gente e como que tudo isso vai acontecer, mas eu estou muito curiosa para descobrir e eu espero que vocês fiquem por aqui para descobrir tudo isso comigo. Para quem não me conhece, eu sou a Carolina e nessa série eu vou explorar justamente o reencontro com a minha criatividade através desse método trazido pelo livro Caminho do Artista. Se esse assunto te interessa, eu te convido a ficar. Já deixa o seu like e acompanhe essa série. Siga o canal para não perder nenhum episódio. Então vamos comigo explorar as tarefas da primeira semana. Então vamos lá, começando a primeira semana do encontro com o artista. Como atividade diária, a autora sugere que a gente escreva 3 páginas matinais todas as manhãs, religiosamente. E foi isso que eu fiz. Nessas páginas eu escrevia basicamente os meus pensamentos mais fluidos. Eu ia escrevendo o que ia surgindo na minha cabeça, algumas reflexões sobre algumas coisas que eu pensei no dia anterior. Basicamente, tudo que passava pela minha cabeça eu botava no papel. A intenção é realmente ser um descarrego de pensamentos. O que eu achei mais interessante nessa atividade é que realmente, na medida que você ia evoluindo pelas 3 páginas, você ia se aprofundando em determinados assuntos e encontrando reflexões que eu, pelo menos, nunca tinha pensado antes. Foi quase como uma espécie de terapia, assim. Eu realmente explorei durante essa semana assuntos extremamente profundos para mim, que despertaram muita reflexão importante e que me ajudaram a seguir em frente, inclusive com as outras atividades. Para essa semana, uma das atividades diárias que ela sugeriu foi justamente escrever afirmações positivas sobre a sua criatividade. Eu escolhi escrever diariamente 10 afirmações e outra sugestão que ela faz é que você também escreva as objeções, ou seja, aqueles pensamentos negativos que vêm na medida que você vai escrevendo os pensamentos positivos. E depois você transforma esses pensamentos
pensamentos negativos em algo positivo. Essa atividade também foi muito interessante porque para algumas afirmações eu senti uma espécie de resistência com relação ao que eu tava dizendo ali. Era como se meu corpo não tivesse preparado para lidar com algo tão positivo quando para algumas questões eu sempre pensei de forma tão negativa e tinha crenças tão limitantes. Mas na medida que a semana foi fluindo, eu senti que foi liberando algumas questões para mim e realmente as afirmações tiveram um efeito muito positivo na minha autoestima criativa. Outra atividade que ela sugere como constante é o encontro com o artista. E essa semana o encontro que eu resolvi fazer foi justamente me levar para uma livraria. Eu adoro estar ao redor de livros, eles sempre me inspiram bastante, não só por trazer histórias que acendem a minha imaginação, mas também por conta das capas. Eu sei que o ditado é não julgue um livro pela capa, mas eu simplesmente adoro ver as artes de capas de todos os livros. Muitas delas são incrivelmente inspiradoras e eu passei uma tarde muito prazerosa na livraria. Infelizmente, a livraria estava lotada e eu não consegui gravar. Essa semana é uma semana de volta às aulas e tinha muita gente comprando material escolar e eu realmente não consegui gravar nada porque estava caótico. Mas eu consegui aproveitar tudo que eu pude e acabei comprando um planner que vai ser onde eu vou organizar as minhas tarefas semanais. Eu tinha começado organizando a minha semana através de um planner no Canva, mas eu confesso que esse método não funcionou muito bem pra mim porque eu tinha toda hora que ficar voltando no arquivo, eu salvei o arquivo na minha conversa no WhatsApp e não sei, eu sinto que uma abordagem mais analógica funciona melhor pra mim. Então eu comprei um planner, umas canetas e uns post-its pra eu conseguir me organizar com as atividades e passei tudo aquilo que eu ainda tinha que fazer naquela semana pro papel. Então vamos falar sobre a tarefa número 1 da primeira semana do livro Caminho do Artista. Essa semana a ideia é recuperar o senso de segurança. E a maneira como a autora sugere que a gente faça isso é se reconectando com a nossa criança interior e descobrindo quais são as crenças limitantes que a gente foi adquirindo ao longo do tempo e que limitam a nossa criatividade. Então, como primeira atividade, o que a autora sugere é que a gente liste 3 inimigos da nossa autoestima criativa. Basicamente, a ideia aqui é você relembrar de momentos que te marcaram negativamente e escrever o nome dessas pessoas numa lista para que você depois, na segunda tarefa, escolha uma dessas pessoas e escreva uma história de terror ou de suspense, incluindo esse inimigo como se fosse uma espécie de monstro. Então a ideia aqui é bem lúdica. Eu acho que todas as atividades dessa semana número 1 acabaram sendo lúdicas e o que eu fiz, assim, não foi exatamente uma sugestão da autora, mas o que eu acabei fazendo foi justamente trazer um pouco da minha voz da criança interior para trabalhar todas essas atividades. Então todas as atividades que incluía contar alguma história, que incluía narrar alguma espécie de acontecimento, eu sempre fiz isso através da perspectiva da minha criança interior, justamente para que eu conseguisse me conectar um pouco mais com ela e trabalhar um pouco mais com a sua energia. Então a tarefa número 2 é escolher um dos inimigos e escrever uma história sobre eles. Eu escolhi um inimigo específico e o nome da história que eu escrevi é intitulado Monstro das Sombras. Achei muito interessante trabalhar com essa ideia de escrever um conto de suspense, de terror, que retrata um pouco da experiência da criança interior, sabe? E tendo essa constância durante a semana de fazendo as atividades e conseguindo me conectar com essa criança interior, eu encontrei uma reconexão com ela muito profunda. E a primeira atividade em que isso aconteceu foi na tarefa número 2, que é justamente de escrever uma história sobre esse monstro que saía das sombras para aterrorizar a nossa heroína, no caso, que é justamente a criança interior, né? Durante toda a narrativa, eu fui trabalhando até mesmo a dicotomia do monstro, que reconhece que apesar dele machucar, ele também é um monstro machucado, que também foi machucado por outras pessoas. E isso serviu muito para curar algumas perspectivas dentro de mim que precisavam ser colocadas no lugar, e a narrativa me ajudou a colocar algumas coisas no lugar, sabe? Me ajudou a entender um pouco melhor a minha própria história, e foi uma atividade super interessante, assim, que eu super recomendo, e foi muito divertido de fazer acima de tudo. E a gente segue para a terceira atividade da semana, que é desenhar um monstro, ilustrar esse monstro e fazer um X no seu rosto, como se a gente estivesse simbolicamente expulsando esse monstro da nossa vida. Eu fiz essa ilustração e foi uma ilustração que eu fiz muito rapidinho, assim, eu não queria muito perder tempo com detalhes, eu queria mais expressar
o meu sentimento com relação a esse monstro. Então eu fiz esse rosto avermelhado, que traz essa coisa meio diabólica, assim, mas ao mesmo tempo um monstro tristonho, sabe? É um monstro que chora, é um monstro que tem a sua sensibilidade, que foi transformado no monstro sem querer, sabe? Foi transformado no monstro pelos outros monstros da sua vida, mas que ainda não deixa de ser um monstro, né? Ainda não deixa de ser responsável por ter machucado outras pessoas. Então, é um pouco dessa dicotomia que eu falei, assim, de um monstro que machuca, mas que também foi machucado. Seguindo para a quarta atividade da semana, a autora sugere que a gente escreva uma carta ao editor na voz da nossa criança interior. Foi a partir dessa atividade que me bateu justamente essa ideia de escrever tudo, na verdade, na voz da minha criança interior. Eu não queria trazer um peso muito emocional e adulto, por exemplo, para a atividade anterior, que era a atividade da narrativa do monstro, sabe? Eu não queria criar uma história super melancólica e tudo mais. Eu queria que fosse uma coisa um pouco mais lúdica. E quando eu li sobre essa atividade de escrever uma carta ao editor na voz da criança interior, eu pensei que eu poderia usar essa estratégia para todas as outras atividades. Então eu escrevi essa carta. A ideia dessa carta é que ela servisse como uma espécie de reclamação, como se fosse a criança interior relatando um momento que o monstro, e nesse caso eu escrevi sobre os 3 monstros, o momento que o monstro fala alguma coisa negativa para a criança interior, sabe? Para nossa criança. E foi uma carta interessante de se escrever, teve muita reflexão profunda, muita coisa que eu nunca tinha pensado antes e colocado em determinados lugares, mas que me ajudaram a entender um pouco melhor quais eram os lugares de cada uma dessas pessoas na minha vida e como que elas influenciaram negativamente na maneira como eu me via e na maneira como eu via a minha criatividade. Seguindo para a próxima série de tarefas, a gente vai para a tarefa de número 5, que é listar nesse momento 3 aliados, que são 3 pessoas que serviram de apoio positivo para sua autoestima criativa. Aqui a ideia é fazer o contrário da primeira atividade. Ao invés de lembrar de momentos em que as pessoas fizeram comentários negativos sobre a sua criatividade ou sobre você, aqui é o momento de lembrar quando as pessoas fizeram comentários positivos sobre a sua criatividade. Então aqui eu listei 3 pessoas e a tarefa seguinte, a tarefa de número 6, é você listar alguns elogios que essas pessoas teceram sobre você, ou sobre a sua criatividade, ou sobre o seu trabalho. E escrever esses elogios num papel. Como eu tava querendo manter o registro de todo o trabalho da minha semana num mesmo documento do Word, eu acabei digitando os elogios e depois eu passei eles pro papel, porque eu achei que seria interessante ter também esse aspecto mais manual, mas eu queria manter o registro de todas as atividades da semana. Com exceção das páginas matinais, que eu acho que realmente precisam ser manuais e fazem sentido que sejam assim. Aí vem a 7ª tarefa, que é escrever uma carta de incentivo. Nessa carta, eu realmente personifiquei a minha criança interior. Foi dela que veio essa carta de incentivo. Nessa carta, é como se você literalmente se incentivasse a continuar no seu caminho em busca da sua criatividade ou do desenvolvimento e desbloqueio da sua criatividade. Tiveram muitas coisas nessa carta que vieram um pouco da minha lista de afirmações, e dentro dessas afirmações eu elaborava um pouco mais os conceitos, sabe? Foi uma carta muito bonita de se escrever, eu sinto que eu me diverti muito, assim, escrevendo essa carta. Me emocionei bastante, porque tiveram coisas que me tocaram muito profundamente. E eu acho muito engraçado que mesmo sendo a gente mesmo escrevendo essa carta, quando você se coloca na voz da sua criança interior ou de você em outro momento da vida, a gente quase que cria uma capacidade de se deslocar no espaço-tempo, sabe? E criar uma conexão diferente com essa outra pessoa que a gente já foi um dia. E ouvir essas palavras que a minha criança interior, que comparado com a minha versão adulta, tinha uma perspectiva muito mais pura sobre o mundo, muito mais genuína sobre o mundo, ouvir o que essa versão minha tinha a dizer foi realmente muito tocante, assim. Eu realmente recomendo muito esse exercício, ele foi muito interessante de escrever, apesar de muitas vezes a gente se sentir desconfortável em tecer elogios sobre o nosso próprio trabalho e trazer pensamentos mais positivos. Eu acho
acho que mesmo nessa resistência é interessante que a gente persista e escreva uma carta de incentivo para nós mesmos na voz da nossa criança interior. Agora vem uma atividade super lúdica que eu amei, eu acho que foi uma das minhas atividades favoritas da semana. Na verdade, assim, a atividade seguinte vai ser a favorita, porque são duas atividades que meio que caminham juntas. Então, a tarefa número 8, que é listar 5 vidas imaginárias, que são vidas que você gostaria de ter se você não fosse a pessoa que você é hoje. Então, nesse sentido, tem uma relação meio o que você quer ser quando crescer, sabe? E quais são as possibilidades que você se imagina nessa questão. Tem um aspecto meio profissional envolvido, não necessariamente precisa ser puramente profissional. Você pode escolher, por exemplo, ser um animal em específico, ou você pode escolher personificar uma outra forma, mas as sugestões da autora é que você escolham coisas que sejam atividades, porque a ideia é que depois você pegue uma dessas vidas e transforme elas em experiência. Então, dentro dessas vidas imaginárias, eu listei 5 delas, 5 vidas que eu gostaria de viver. Como é uma lista curta, eu posso compartilhar com vocês. Então, as atividades que eu escolhi para as minhas vidas imaginárias era ser uma astrofísica, uma bruxa, uma estudiosa do século XVI, uma escritora de livros infantis e uma cantora. Essas atividades são muito interessantes porque elas refletem partes muito específicas da minha personalidade, da minha história, assim. E eu sinto que eu me divertiria muito experienciando uma vida em cada uma dessas atividades, sabe? Mas, para fins práticos, na tarefa número 9, a atividade que eu escolhi para viver por um dia foi justamente de ser uma escritora de livros infantis. Quando eu tava refletindo sobre as atividades que eu escolhi, algumas delas eram um pouco difíceis de elaborar, como, por exemplo, ser uma astrofísica. Eu não consegui pensar numa maneira muito objetiva de colocar isso em prática, porque o que eu faria? Eu estudaria sobre astrofísica de alguma maneira? Foi o que eu pensei, assim. E é uma coisa, assim, que não foge muito da minha realidade. Como eu me interesso pelo assunto, vira e mexe, eu tô sempre ouvindo um podcast, ouvindo uma palestra que fala sobre astrofísica. Então eu queria fazer uma atividade que fosse um pouco mais fora do meu cotidiano. Uma delas, como ser bruxa, por exemplo. Eu tenho alguns dos meus rituais, eu faço as minhas meditações, eu tenho os meus cristais, eu tenho as minhas velas, eu faço as minhas leituras de tarô de vez em quando, então eu sinto que ainda tá muito perto do meu cotidiano. E ser cantora também era uma coisa que não fugia também muito do meu cotidiano, porque eu tô o tempo todo cantando, então não servia muito bem como uma atividade que fugisse do meu cotidiano. E entre as atividades sobraram 2, que é ser uma estudiosa do século XVI, e como estudiosa eu quis dizer aquelas figuras que eram pintoras, escultoras, inventoras, cientistas, tudo na mesma vida. E aí para essa atividade eu pensei em inventar, por exemplo, alguma máquina que funcionasse para fazer alguma coisa muito maluca. E escritora de livros infantis, que é uma coisa que eu sempre achei muito divertido. Quando eu era criança eu me encantava muito pelos livros e eu cresci muito com essa vontade de criar contos, assim. E foi a atividade que eu acabei escolhendo porque eu percebi na minha reflexão que fazia muitos e muitos e muitos anos que eu não criava nenhuma história fictícia. Eu sempre escrevi, e sempre escrevi bastante, com bastante frequência, mas a minha escrita, principalmente depois da faculdade, se tornou uma escrita muito ensaísta, assim, sabe? Então eu escrevia sobre relatos na vida, sobre meus pensamentos, e não escrevia muito ficção. E eu achei que pudesse ser uma atividade interessante, até porque eu tô lendo um livro agora, e que uma das personagens principais é justamente uma escritora. Então eu achei inspirador escrever um livro infantil. Ou pelo menos um conto infantil, né? Já que eu não tinha tempo para escrever literalmente um livro inteiro. Então, como atividade número 9, a vida escolhida foi de escritora de um livro infantil. E a história que eu escrevi foi simplesmente maravilhosa. Eu me senti muito cativada pela história, sabe? O título da história é A Menina Curiosa e a Minhoca Viajante. E como que eu cheguei nesses personagens? Primeiro eu sentei e fiz um brainstorm de coisas aleatórias que foram passando pela minha cabeça. Como nas minhas vidas imaginárias listadas, 2 delas envolviam justamente um aspecto mais científico, eu acabei usando o principal elemento da ciência, que é a curiosidade, para trazer essa característica principal da nossa personagem do conto. E eu não sei por que raios me veio essa questão de uma minhoca, mas eu me imaginei no jardim da minha casa de quando eu era criança, e como eu gostava de observar as criaturas da Terra, sabe? E observando as criaturas da Terra eu aprendia muitas coisas, assim, eu achava fascinante, eu achava incrível como tinham criaturas que literalmente conseguiam viver debaixo da Terra sem luz, eu ficava, gente, como que elas enxergam?
Eu realmente ficava imaginando coisas muito malucas, assim. Então eu peguei esse aspecto da minha infância e falei, vou desenvolver uma história sobre isso. Depois de pensar no meu brainstorm e pensar nos elementos que eu queria colocar na minha história, me veio a inspiração de ilustrar esses personagens. E nada melhor para ilustrar esses personagens do que justamente trazer um aspecto de ilustração um pouco mais infantil. Então a minha ideia era fazer um desenho muito livre, sabe? Um desenho que eu faria quando era criança, assim, aquela urgência que a criança tem de pegar o lápis e fazer um desenho ali da maneira como ela consegue, pintar da maneira como ela consegue, sem pensar muito e sem se preocupar muito com detalhes. Então foi isso que eu fiz. Eu ilustrei a menina curiosa e sua minhoca, sua amiga minhoca. E foi um desenho muito divertido de fazer, eu simplesmente adorei. Eu acho que ilustra muito bem o sentimento do conto. E ficou um desenho muito simpático, assim. Apesar de não ser um desenho muito técnico, eu acho que ele serviu muito pro seu propósito. Principalmente porque eu me diverti bastante fazendo. E aí, depois de fazer o meu brainstorm e de fazer a minha ilustração, eu passei a escrever sobre a história da menina curiosa e a minhoca viajante. Essa história, na minha opinião, foi muito meiga. Eu escrevi um conto rápido, assim, até porque depois eu gostei tanto do conto que me deu vontade de aprofundar um pouco mais e escrever um pouco mais profundamente essa história. Ao escrever essa história, eu me senti completamente acolhida pelo universo dela, assim. Apesar de ser uma história curta e meio bobinha, ela realmente remete a muitas memórias de infância pra mim, ao jardim da minha casa quando eu era criança, aos momentos que eu passava observando as nuvens, e reviver isso na minha mente fechou com chave de ouro tudo que eu tinha exercitado e trabalhado essa semana sobre a minha criança interior. Essa foi uma semana cheia de criatividade. Definitivamente fazer todas essas atividades me ajudou a reencontrar um pouco mais uma conexão com a minha criança interior. Recuperar o senso de segurança e a autoestima criativa realmente é um passo muito importante. E eu entendo perfeitamente por que a autora coloca ele como o primeiro da sua série. Eu estou muito curiosa para saber o que a semana número 2 nos aguarda. Eu tô louca para ler o segundo capítulo e descobrir. E trazer aqui para vocês em primeira mão todo o desenvolvimento dessas atividades e tarefas da semana. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha servido de inspiração para que de alguma maneira você consiga explorar a sua criatividade também. Se te despertou alguma curiosidade, eu te convido a seguir essa jornada comigo. Como eu disse, eu não li o livro por inteiro, então eu não sei exatamente onde o caminho do artista vai nos levar, mas eu sei que vai valer a pena. Já pela primeira semana eu senti uma mudança muito grande na minha autoestima criativa e eu acho que vai ser muito interessante passar por todo esse processo e descobrir aonde que eu posso chegar com toda a minha criatividade. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo, na semana que vem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe. Não deixe de seguir o canal para não perder nenhum episódio. E eu te vejo na próxima. Um beijo!